A cena corta para o fantasminha que estava rindo histericamente, e logo vemos nosso protagonista andando como um cachorro, e o pequeno fantasma está sobre ele dando ordens enquanto manda chamá-lo de mestre a partir de agora. Mas na verdade, isso não passava da imaginação fértil do pequeno fantasma, que pensava no que mais poderia fazer com nosso protagonista para se divertir após ganhar sua aposta. O pequeno fantasma se aproxima e pergunta se Tai-san já desistiu, pois não tem sentido continuar com isso. Ignorando isso, nosso protagonista pergunta se ele conhece a habilidade de batalha. O fantasma do que com certeza conhece, pois é uma habilidade básica. E depois que duas pessoas aceitam um duelo, ninguém de fora pode interferir. Nosso protagonista confirma e diz que a habilidade que ele procura é algo ainda melhor que aquilo, o que, para o fantasminha, não passa de uma mentira. Continuando a bater impiedosamente nos pobres goblins, o sistema avisa que, devido a duelar contra um único inimigo por vez em meio a um grande grupo de inimigos, a habilidade de batalha forçada foi adquirida. O pequeno fantasma não podia acreditar no que estava ouvindo, pois no final, nosso protagonista realmente conseguiu. A habilidade de batalha forçada já havia sido usada por nosso protagonista antes de sua regressão, e a partir do momento em que essa habilidade é ativada, todo tipo de dano contínuo, dano acumulativo e intimidações são completamente evitados. Feliz da vida, nosso protagonista fala que finalmente a conseguiu de volta. Ouvindo a breve explicação, o fantasminha estava completamente perplexo, pois essa habilidade é muito quebrada. Mesmo se ele fosse arremessado no espaço ou na lava ardente, essa habilidade o ajudaria a sobreviver a tudo isso. O mais louco de tudo para ele era o meio para consegui-la. Nosso protagonista estava completamente convencido com sua habilidade e diz que não é nenhuma surpresa que o fantasminha não tenha conseguido essa habilidade em vida. Essa habilidade não é nem de longe a que tem a condição mais estranha para se obter, e horrorizado com isso, o pequenino se perguntava o que ele teve que fazer para conseguir as outras habilidades. Com um olhar meio malicioso, nosso protagonista pergunta ao fantasminha se ele se lembra do combinado da aposta. O pequeno fantasma aceita sua derrota e fala para Tai-san que ele é diferente dos outros NPC e não possui nenhuma restrição. Quando ele estava prestes a perguntar que tipo de jogador nosso protagonista é, ele avisa nosso protagonista que habilidades não são tudo nesse labirinto. Fala que nosso protagonista não deveria ser tão convencido em achar que vai ganhar uma habilidade por fazer qualquer coisa. Nosso protagonista pergunta do que ele estava falando e o lembra de que apenas não deve mentir ao responder suas perguntas, o que deixa o pequenino completamente furioso chamando-o de bastardo. Em seguida, o protagonista diz que sua nova habilidade até que é boa, mas há várias outras habilidades melhores, como a habilidade de salto. Tai-san confirma e pergunta se ele não conhece o grande salto. O fantasminha estava surpreso por só saber agora do grande salto, e saindo para outra área do labirinto, nosso protagonista estava fazendo graça de sua cara por não saber dessa habilidade. Seguindo seu caminho, o fantasma resolve admitir que estava errado e que nosso protagonista conhece bem sobre habilidades. Mas isso não era a única coisa que existia no labirinto, pois saber do ambiente e descobrir maneiras para sobreviver também é muito importante. Ele pergunta o que Tai-san está fazendo, e logo em seguida, vemos ele procurando algo na parede, e o fantasma percebe que ele está à procura da passagem secreta e deseja boa sorte para tentar encontrar. Algo então ilumina a visão de Tai-san, e vemos o sistema indicar que uma forte premonição foi sentida e um tijolo estava destacado na parede. Ao empurrar o tijolo para trás, um espaço secreto se mostrou estar atrás da parede, o que surpreendeu muito ao fantasminha. E, após mais alguns blocos removidos, já tinham uma entrada para passar. Nosso protagonista nos conta que a habilidade de detectar, ao passar dos 20%, dá informações aleatórias ocasionalmente, e o fantasminha, impressionado que nosso protagonista tinha até mesmo detectar entre suas habilidades. Olhando para o teto, vemos várias lanças, das quais nosso protagonista chama de armadilhas de Goblin. O fantasminha diz que, como as armadilhas foram colocadas aleatoriamente, torna mais difícil passar por elas e diz a nosso protagonista que talvez seja melhor desistir e sair daqui.
Mas mesmo com as palavras do fantasminha, ele permanece pensativo. Em sua cabeça, ele estava analisando as armadilhas. A primeira são flechas do teto, seguida por um fosso cheio de estacas afiadas, e por fim, mas não menos importante, uma armadilha de paredes esmagadoras. Enquanto se preparava para iniciar o percurso, ele comentava que essa sala é a mesma do modo fácil. E ele parte em alta velocidade, deixando o pequeno fantasma para trás desnorteado. Em seu primeiro avanço, ele desvia das flechas que vinham em sua direção com a ajuda de sua espada. Em seguida, para evitar o fosso com as estacas e o chão falso, ele pegou o impulso para pular na parede e passar tranquilamente. Caindo já do outro lado, ele continua seu percurso enquanto o pequeno fantasma ainda está em choque com o que está vendo. E então, na última armadilha, nosso protagonista está passando a toda velocidade quando as paredes começam a se estreitar, vindo em sua direção para esmagá-lo. Quando ele estava prestes a ser esmagado, vemos ele acumular energia em seu punho e se preparar para um golpe, que é logo desferido contra a parede, a transformando em escombros. Isso deixa o pequeno fantasma ainda mais horrorizado com o que estava vendo. Ele explica que essa não era originalmente uma parede do labirinto, e por ser feita por goblins, isso a torna menos resistente que o normal. E limpando a poeira de suas mãos, ele diz que as salas são mesmo idênticas, enquanto está desativando as armadilhas. O pequeno fantasma, que acabou de ver sua performance, decide ficar quieto. Enquanto isso, nosso protagonista está mais ansioso para saber qual é sua recompensa. O item dessa sala é um anel imbuído da primavera, que concede 5 pontos de mana ao usuário. Isso deixa Tai-san muito feliz, pois esse item veio na hora certa. O fantasminha se aproxima dizendo que tem uma pergunta e pergunta diretamente a nosso protagonista o que diabos ele é, e isso deixa nosso protagonista confuso por um momento. Tai-san pergunta ao pequeno fantasma o que ele entende por segunda chance, e isso o deixa com ainda mais dúvidas. Vendo a sua reação, nosso protagonista diz para deixar para lá então. Em seus pensamentos, ele diz que o pequeno fantasma não deve saber, então provavelmente, para obter o bizuar de Ouroboros, é necessário passar do 85º andar. Mudando de tópico, ele percebeu que faz 10 dias que não aparece naquele lugar, e cortamos para a área de bate-papo, e vemos os incompetentes do modo solo que estão discutindo até agora como devem conseguir matar um rato grande. E então, eles perguntam a John Yo como ele conseguiu tão rápido. Ele fala que nem se compara ao Tai-san, que passou à sua frente há muito tempo, e a pequena Li Taion o consola dizendo que nosso protagonista é um verdadeiro monstro. Voltando à nossa dupla no labirinto, nosso protagonista diz que já é hora, mas o fantasminha ainda está no escuro sem saber o que ele está fazendo. E nosso protagonista diz que agora com o sistema existe o chat e prossegue com suas mensagens. Ele chega no chat e diz olá para todos, que chama a atenção de todos que logo reconhecem, o chamando pelo nome. John Yo estranha seu comportamento, pois normalmente nosso protagonista usa salas privadas, mas dessa vez ele apareceu no chat público. E Tai-san diz que está na hora de começar a explicar as coisas mais devagar, e pergunta como estão indo as coisas por lá. John Yo diz que quase não conseguiu, e com relação à primavera da vida, mais da metade dos jogadores que chegaram nela conseguiram caçar um rato grande. E então, Tai-san pergunta o que fizeram quanto ao rato gigante, e John Yo diz que, após o primeiro golpe, ele saiu correndo como louco. Quanto a Li Taion, ela até tentou, mas no fim, também não conseguiu, e agora está tentando descobrir uma forma alternativa de caçar a criatura. E então, vemos nosso protagonista se aprontar para algo, e ele diz a todos que dessa vez ele está aqui para falar para todos os jogadores do modo solo sobre as habilidades. John Yo pergunta o porquê de falar sobre isso só agora, e nosso protagonista diz que esse é o melhor momento, pois no fim, as habilidades não são o objetivo final, mas sim algo que ajuda na conclusão do labirinto. E caso ele falasse sobre isso antes, seria o mesmo que pôr a carroça à frente dos bois. Li Taion diz que caso visse isso no início quando entrou no labirinto, seria difícil de ser aplicado na prática.
Nosso protagonista diz que irá explicar hoje e pede a todos que expliquem para os outros que não estão aqui em outra hora. A multidão de jogadores medrosos logo aparece para agradecê-lo e dizem que não vão esquecer desse favor. Tai-san então entra no modo sério e fala que eles deveriam agradecer só depois de ouvir o que ele tem a dizer. A primeira habilidade é sem dúvidas a mais fácil de se obter, e ele vai explicar primeiro como se conseguir a habilidade Dor Reduzida. E ele diz que é bem simples, eles têm que apenas pegar uma espada e atravessar seu braço. Nosso protagonista pergunta se eles não têm uma espada e, se tiverem, devem usá-la bem aqui, apontando para o meio de seus ossos do braço. Ele diz que devem, com certeza, acertar o osso para dar certo e fala que eles não devem desistir de uma habilidade por estarem com medo. Mas essa explicação parece não ter atingido os figurantes muito bem. Um dos figurantes pergunta se Tai-san quer mesmo que eles se machuquem para conseguir essa habilidade. Tai-san diz que sim e que eles podem ficar tranquilos, pois a primavera da vida pode curar qualquer coisa, e eles já estão nela. Mas parece não ter mudado muito a desconfiança deles em relação ao seu tutorial estranho. Partindo para a próxima explicação, ele diz que, caso lutem contra um rato grande, eles poderiam obter a habilidade Força de Vontade Implacável, que permite lutar sem parar mesmo com o corpo completamente ferido. E diz para que eles não se esqueçam de lutar contra os ratos. Mais desconfiados ainda de que nosso protagonista os estava mandando para a morte, um deles pergunta se não tem nenhuma habilidade que eles não tenham que se matar para aprender. Aparentemente ignorando as perguntas, ele fala que ainda tem mais. Ele fala sobre a habilidade por um fio. Para conseguir essa habilidade, é necessário se jogar no lago da primavera da vida e ficar sem respirar até quase morrer. E que, caso golpeiem diversas vezes enquanto usam essa habilidade, poderiam obter ataque por um fio. Os figurantes se queixam que essa é mais uma habilidade que é preciso quase morrer para obter. Partimos para a próxima habilidade, Resistir, que permite anular um dano que iria te matar. Para isso, é necessário ter uma destreza e sofrer 30 ataques de um rato grande. Nesse momento, os figurantes já não tinham mais o que dizer. Todos eles parecem pensar a mesma coisa, pois, por mais que eles queiram a habilidade, eles não estão dispostos a fazer essas maluquices para consegui-las. Nosso protagonista ressalta para todos que não os está forçando a nada e que eles é quem decidem se continuam fracos ou se tornam fortes. Mesmo dizendo isso, ele já imaginava que algumas pessoas pensariam desse jeito, pois ainda estão apegadas à vivência da era moderna. Para elas, as guerras são apenas histórias contadas em livros, e a fome é só uma realidade ruim de países muito distantes. Essas são pessoas que nunca tiveram o dever ou o peso de proteger um país distante em suas vidas. Mesmo após entrar no labirinto, elas ainda não mudaram seus ideais de sobrevivência. Li Taiyon pergunta se não tem outro jeito, mas Tai-san responde que, infelizmente, não há. Ao olhar para trás, ele nota a expressão meio vazia de suas crianças, mas elas logo levantam seus rostos e dizem que, se não tem outra alternativa, o jeito é ir em frente e tentar. Até mesmo a medrosa da Li Taiyon diz que nunca imaginou fazer algo assim na vida, mas mesmo assim vai tentar. Isso faz os figurantes os taxarem como malucos por cogitar tentar algo assim, falando que Tai-san pode muito bem estar mentindo para eles. Li Taiyon pergunta que motivos ele teria para mentir assim, e Jong-Yo diz o mesmo e os lembra que até pouco tempo atrás eles estavam elogiando as estratégias de nosso protagonista. Isso deixa os figurantes completamente envergonhados, e nosso protagonista fica todo feliz da vida por ver suas crianças o protegendo com unhas e dentes. Jong-Yo diz que começará com a habilidade por um fio, que deve ser a mais fácil e menos arriscada. Tai-san diz que não será um problema se ele tiver algum jeito fácil para saber a hora de sair, e o sistema dará o alerta quando for necessário. Mesmo assim, não vai ser fácil suprimir os instintos, o que torna a coisa um pouco mais difícil. Vendo a conversa, os figurantes covardes se perguntam se eles vão mesmo fazer isso. Tai-san deseja boa sorte e fala para darem o melhor e depois voltar para ensinar como conseguir novas habilidades. As crianças dizem que vão se cuidar e se despedem de Tai-san. O fantasma o interrompe enquanto conversa no chat.
O fantasminha indignado fala que nosso protagonista estava perdendo tempo com esse falatório, pois não importa o quanto ele fale ou avise, porque no labirinto é um lugar onde as pessoas vão morrer, não importa o que façam. Tai-san diz que mesmo assim alguns ainda podem sobreviver, mas o fantasminha diz que não liga, e se ele tiver terminado, eles têm logo que sair dali, pois já estava ficando puto por ficar parado por tanto tempo na parado, sendo que a porta está bem à sua frente. Com raiva, ele diz que é hora de descer a porrada nesse boss. Nosso protagonista está prestes a entrar na sala do boss quando o fantasminho pergunta se ele não quer saber quem é o boss do segundo andar, usando a pergunta ganha na aposta que fizeram antes. Tai-san diz que não precisa, pois vai gastar essa pergunta com outra coisa mais tarde, e diz que agora está na hora de começar a concluir o andar. Dentro da sala, o sistema avisa que o Mago Goblin e o Guardião Goblin apareceram. O Goblin levanta seu cajado enquanto profere palavras estranhas que fazem os olhos em seu cajado se abrirem lentamente. Enquanto termina sua conjuração, o Goblin guerreiro avança a toda velocidade. Com um salto, ele acerta um ataque que é facilmente defendido por Tai-san. O fantasminha desesperado tenta parar nosso protagonista, que aparentemente está fazendo alguma coisa errada. O pequeno fantasma para abruptamente e pensa que pode estar ficando para trás de Tai-san. Voltando seu olhar para o Mago Goblin, ele nota que mais 2 olhos já haviam se aberto no cajado. O fantasma meio preocupado diz que nosso protagonista pode até saber suas habilidades, mas ele com certeza não sabe sua estratégia. Ele aponta para o Goblin Mago e diz que o seu alvo deveria ser aquele cara. Tai-san diz que sabe bem o que está fazendo e que, na sua opinião, esse é o melhor jeito. Como era esperado, uma magia roxa estranha é lançada pelo Goblin Mago e deixa Tai-san envolvido em uma energia roxa estranha. Por algum motivo, ele não revida ou se defende, e simplesmente aceita o ataque como se não fosse nada. Após abrir novamente seus olhos, ele vê um cenário macabro com diversos corpos estranhos que parecem estar derretendo. Eles falam que nosso protagonista é o culpado por aquilo, e os corpos distorcidos o praguejam, dizendo que é tudo culpa dele por ter escolhido o modo fácil. Tai-san, abalado com a imagem estranha à sua frente, dá alguns passos para trás. As criaturas distorcidas continuam a insultá-lo e falar que é tudo culpa dele. Mais ao fundo, vemos um brilho azul que mostra uma pessoa um tanto familiar. Li Tai-on surge do meio das criaturas, chamando pelo nome de Tai-san. Vendo aquilo, ele ouve as palavras de Li Tai-on, que pergunta por que ele veio até ali. Com lágrimas em seu rosto, ela pergunta como ele pode deixá-la morrer sozinha. No momento seguinte, uma onda de criaturas retorcidas se aproxima da chorosa Li Tai-on e vem em direção a Tai-san com o objetivo de o engolir. Após ser soterrado pelas criaturas, ele abre seus olhos e pede desculpas, pois isso não vai funcionar nele, então é melhor parar com a brincadeira. Do lado de fora, vemos que o fantasminha estava observando nosso protagonista, que estava envolvido em uma bolha roxa. O pequeno fantasma pensa que dessa vez daria certo e se pergunta por que nunca o escutam. Quando o Goblin estava canalizando um feitiço de bola de fogo, o pequeno fantasma se pergunta se falhou novamente em conseguir sua vingança. As bolas de fogo vão a toda velocidade em direção a Tai-san, que estava impotente. Ou pelo menos é o que parecia. Tai-san repentinamente abre seus olhos e fala para o Goblin que ele mandou parar com a brincadeira. Destruindo as bolas de fogo, ele ativa sua habilidade de força de vontade inquebrável. Surpreso com a reviravolta, o pequeno fantasma pergunta a Tai-san se ele conseguiu, e em silêncio, Tai-san se aproxima do maldito Goblin, que agora não estava mais tão sorridente como antes. O Goblin então ativa sua outra habilidade mágica de loucura, tentando afetar o psicológico de nosso protagonista. Mas, graças à força de vontade inabalável, ele ajuda a repelir o feitiço de loucura. Como último recurso, o Goblin Mago, que já estava aterrorizado, ativa a habilidade de maldição. Tai-san fala que, infelizmente para ele, suas habilidades de alma nunca falharam antes, e o sistema avisa que nenhuma penalidade o atingiu. Ele pega o Goblin Mago pelo pescoço e o ergue no ar. O sistema avisa que,
devido à experiência várias vezes com a magia mental, a habilidade contínua de ativação condicional espírito resistente e a resistência à magia foram adquiridas. Agora que conseguiu o que queria, ele diz adeus ao maldito Goblin e observa a cena. O fantasminha pensa que nosso protagonista conseguiu aguentar todos os ataques mentais com sua resistência espiritual padrão, algo que nem mesmo ele em vida conseguiu. Ele observa nosso protagonista e se pergunta novamente quem é esse cara. Com a morte do boss, Tai-san recebe uma poção que aumenta sua mana permanentemente em 10 pontos, e por descobrir a sala secreta, uma ferramenta de ladrão foi obtida, o que o deixou muito feliz, pois com a ajuda deste item ele logo estará conseguindo uma habilidade referente a armadilhas. Irritado, o fantasminha pergunta por que Tai-san teve que passar por cada canto do segundo andar antes de descer. Tai-san pergunta qual o problema com isso e por que ele está irritado com algo assim, e o pequeno fantasma responde que ele não está nem um pouco a fim de ver outra pessoa se dar bem. No terceiro andar, a missão é iniciada, e o objetivo é o mesmo, matar o boss para passar o andar. A recompensa por isso é uma poção de aumento de estamina de grau baixo, e a recompensa pela sala secreta se mantém misteriosa por hora. Tai-san faz sua primeira parada na loja do anão, que o recebe com boas-vindas, e o pequeno fantasma começa com suas travessuras. Pergunta se o velho ainda estava vivo após todo esse tempo, e o velho anão percebe que nosso protagonista aceitou a missão daquele pestinha. O velho anão diz que esse fantasminha é só um perdedor e alerta Tai-san de que não deveria se deixar ser influenciado por ele. O pequeno fantasma diz que um homem daquela idade não deveria mentir dessa maneira. Eles se encaram com certo ódio um pelo outro, e o pequeno fantasminha fala que esse velhote se importa muito com Tai-san, pergunta se ele é tão valioso assim, e diz que talvez tenha que dar alguns tapas em nosso protagonista para ver esse velhote ficar maluco. O velho anão diz que mesmo se essa pequena assombração tentasse, ele não conseguiria encostar um dedo em Tai-san. Mas nosso protagonista já estava entediado com toda aquela discussão sem sentido. Tai-san então abre seu inventário e despeja uma grande quantidade de armas conseguida dos goblins e manda eles pararem com a briga e prestarem atenção, pois ele vai vender todos esses itens e precisa de alguma coisa útil da loja. Aquela pilha de armas surpreende o anão, que pergunta quantos monstros ele teve que matar para conseguir aquilo tudo. Após um tempo revisando os itens da loja, Tai-san decide levar uma luva infundida com metal que dá 2 pontos de ataque e um escudo verde de formato estranho, o escudo de bronze que confere 1 ponto de ataque e 5 de defesa. Mas não para por aí, ele também decide levar alguns acessórios para ficar na moda e pega um anel de metal que concede 1 de ataque, anel perfurante com mais 2 de ataque, e, para completar o kit, um pingente poderoso com 2 de ataque. Feliz da vida, ele fala que com esses novos itens ele pode facilmente matar um Goblin com 2 ataques. O fantasma assustado pergunta se Tai-san está usando o hack, mas o anão fala que é quase isso pois ele tem habilidade de armas hack. Após as explicações, eles retornam à sua briguinha, e Tai-san diz que está de partida. No caminho para os monstros do labirinto, Tai-san pergunta por que eles se odeiam tanto, e o pequenino diz que não tem como gostar de um velhote rabugento como aquele. O fantasminho o alerta para tomar cuidado com aquele velhote, pois ele sempre procura beneficiar a si mesmo e pode mudar seu jeito de agir a qualquer momento. Então, não se deve acreditar nele, pois ele é só um escravo da torre, portanto, um inimigo para pessoas como Tai-san. Ouvindo isso, Tai-san pensa que o pequeno fantasma deve ter dito isso por experiência própria e decide averiguar mais tarde. Mas por ora, ele deve se preocupar com aquela coisa estranha que está bem à sua frente nesse momento. Por um momento, Tai-san até se preocupou com o que poderia ser, mas eram apenas goblins. Ele parte logo para a ignorância, acertando-os sem dó nem piedade, jogando um deles para bem longe, o que deixa os outros completamente confusos. Tai-san não lhes dá muito tempo para entender e logo os ataca com muita raiva. Atrás, vendo tudo, o pequeno fantasma diz que não se passou nem 10 minutos, e o andar já está completamente tedioso. Em sequência, vemos uma grande explosão que arremessou várias rochas para longe. O pequeno diz que no passado esse lugar já foi mais difícil,
pois sempre tinha um Goblin mago entre os grupinhos, e por causa disso ele quase morreu várias vezes. O pequeno fantasma fala para Tai-san parar de usar hack, e Tai-san diz que está achando o terceiro andar muito mais fácil que o segundo. Ao fundo, podemos ver que ele levou 5 minutos para conseguir passar por 2 grupos diferentes de monstros. O fantasma diz que desse jeito é desnecessário ficar batendo em um inimigo por vez, pois com o nível atual de força, isso não vai aumentar tanto a XP, e pergunta por que ele não vai direto para o próximo andar rapidamente. Tai-san diz que está fazendo isso por causa de uma missão. Com dúvida, o pequeno pergunta se Tai-san aceitou outra missão além da dele, e ele diz que aceitou uma de Laquiratas, para limpar todos os monstros do segundo e terceiro andar. O fantasminha diz que enquanto estava vivo, passou pelo teste, mas nunca recebeu uma missão dessas, e Tai-san interrompe por um momento dizendo que tem algo para perguntar. Ele faz a pergunta que todos estão curiosos para saber, o que é um contrato de apóstolo, pegando o pequeno de surpresa. O fantasma diz que não acredita que Tai-san também saiba sobre isso e deduz que Laquiratas ofereceu um contrato anteriormente. Ele se senta na cabeça de nosso protagonista e se pergunta por onde deve começar, e Tai-san pergunta se ele está pensando no que vai dizer. Ele informa que já está morto e que tem limites para o que ele pode falar, mas não do que pode saber, então ele vai explicar desde o começo. Ele começa explicando que os deuses desempenham um papel importante, com cada um tendo sua própria zona. O deus da vitória, o deus da derrota são exemplos disso, porém há outros deuses que cuidam de 2 ou mais zonas, como o próprio Laquiratas, que é o deus do conflito e da morte. Todos eles entram nisso como os conceituais, os de fé, dentre outros. Tai-san pergunta que tipo de existência os deuses são, e o fantasminha diz que foram eles que ajudaram a projetar o labirinto, e aquela resposta deixa Tai-san ainda mais curioso. O pequeno fantasma continua com sua explicação e pergunta se ele se lembra da janela de status que aparece quando se entra no labirinto, e há muito tempo atrás esse era um labirinto criado por magos extraordinários. Existiam rumores de que, caso o labirinto fosse concluído, um desejo seria concedido. Obviamente, é difícil para um mago criar algo como o labirinto sozinho, então ele conheceu seres ancestrais e falou de seus planos. O que ele queria era fazer um grande labirinto que levaria para o mais profundo, e ele perguntou quando os deuses gostariam de ver inúmeros heróis a conquistar esse lugar, ver desafiantes arriscarem suas próprias vidas em desafios complexos, e também as mortes vãs daqueles que mereciam a morte. Tai-san comenta que os deuses com certeza adoraram essa ideia. Os deuses não só gostaram, como amaram a ideia e deram-lhe total apoio na construção, e assim eles construíram o labirinto. O labirinto que eles criaram meticulosamente estava pronto, e o lugar mais fundo aqui é o lugar da fundação. Aqueles que entram no labirinto passarão por inúmeras provas para provar seu valor, e nesse meio tempo, eles vão oferecer um contrato para as pessoas que eles mais gostaram, e esses são os contratos de apóstolo. Mas o mais importante, Tai-san não esquece de perguntar se isso é bom ou ruim. O pequeno fantasma responde que aqueles que se tornam apóstolos de algum deus recebem muitos benefícios, como habilidades, ajuda e recompensas melhores do que uma pessoa normal não receberia. Tai-san também pergunta qual a parte ruim, se tem tantos benefícios, e o pequeno fala que a parte ruim é que seu espírito vai pertencer ao deus, e também os outros deuses não gostam de você, pois nesse labirinto existem vários deuses e cada um deles possui diferentes desejos e ideais. Ele ressalta que, em especial, o Laquiratas é um deus que possui muitos inimigos, e vários deuses o odeiam, pois ele gosta de humilhar os outros. O fantasminha diz que as coisas com certeza vão ficar piores quanto mais você avança como apóstolo. O pequenino se lembra que também, ao se tornar um, você receberá revelações divinas em troca de ter recebido os poderes de um Deus. Mesmo que não faça sentido, você não consegue recusar. Tai-san percebe que tem muita coisa ruim nesse meio. Ele percebe que terá que deixar de lado seu plano de fazer um contrato de apóstolo. Ele se lembra de que aqueles que completarem o labirinto ganham o direito a um desejo. Ele vê que conquistar o labirinto pode significar concluir todas as missões,
mas em sua vida passada, Li Taion nunca havia mencionado isso. Ele pensa que aquele item estranho e raro pode ser o item ganho com seu desejo, mas parando para pensar um pouco, ele percebe que a Li Taion que ele conhece teria com certeza feito outro pedido ao invés de um item para voltar no tempo. Ele percebe que tem muita coisa estranha acontecendo desde o início, pois após combinar as histórias do fantasminha com seu conhecimento da vida passada, ele vê que havia aventureiros que eventualmente escolhiam conquistar o labirinto para realizar seus desejos. Mas esse não é o caso das pessoas da Terra. Sua cabeça começa a doer com tanta informação, e ele diz que ainda há muito que ele não sabe. Então ele se levanta e diz que está na hora de avançar. O fantasminha concorda e pergunta se vão matar todos os monstros aqui antes de avançar de andar, mas Tai-san continua em silêncio, pensando que tudo o que pode fazer no momento é focar nas coisas que estão a seu alcance. Depois de um tempo, vemos nossa dupla, dessa vez, desarmando uma armadilha com o item conseguido no andar anterior. Com isso, Tai-san recebe a habilidade de removedor de armadilhas, e com ela, ele pode remover armadilhas. Tai-san comenta que pensava que seria necessário usar o item umas 100 vezes, mas usar apenas 10 já foi o suficiente, sendo mais fácil do que o esperado. Em outra armadilha, ele usa sua nova habilidade, e o sistema começa a verificação. No entanto, um projétil é lançado em sua direção, acertando-o. O sistema avisa que ele falhou ao remover a armadilha, e meio irritado, o fantasminha grita para o alto. Ele diz a Tai-san que já descobriu tudo o que há por aqui, então por que ficar gastando tempo nessa habilidade? O pequeno fantasma fala que não vai ter mudança alguma se usar outra habilidade e que, caso fizesse, já teria passado tranquilamente por esse lugar. Tai-san concorda que o fantasminha tem razão, mas há coisas que ele ainda não entende, e para entender, ele precisa de algumas cartas na manga para se livrar de certas situações. Tai-san fala que não sabe quando ou como vai precisar delas, então vai aprender tudo o que pode aqui, e é assim que ele vai evoluir. O pequeno fantasma fica meio em choque ao ouvir aquilo, pois percebe que, enquanto estava em sua vida, ele perdeu por causa disso. Após um tempo, Tai-san conseguiu mais 7% de proficiência em desarmar armadilhas, e com essa sala secreta, ele ganhou um bom item, um anel apertado, que tem mais 3 pontos em força. Saindo de dentro da sala secreta, ele diz que agora só falta o boss. Passando pela porta da sala do boss, o fantasminha pergunta se Tai-san tem certeza do que está por vir, e Tai-san confirma que sim. Ele adentra em uma sala cheia de pinturas Goblin, e então vemos um grande salão coberto de pinturas. Tai-san fala que é meio óbvio quem seria o boss do andar, e vemos que o monstro-chefe do andar dessa vez é um Goblin líder que aparentemente é muito mais forte que goblins normais. O pequeno fantasma diz que essa criatura parece saber que Tai-san matou todos os goblins do andar, e isso parece ter deixado ele irritado. O Goblin líder saca seu cajado e ativa a habilidade de onda, criando uma forte pressão em forma de onda que destruiu tudo à sua volta. No entanto, Tai-san já estava pronto para isso e facilmente se esquiva do golpe. Ele continua indo na direção do Goblin, que está determinado a mantê-lo distante. Tai-san resolve contra-atacar e diz ao Goblin que ele não é o único que pode usar magia. Com o cajado roxo, Tai-san usa a magia de confusão e, aproveitando o estado debilitado do Goblin, o ataca diretamente no rosto. Ainda sob o efeito da confusão, o Goblin sacode a cabeça na tentativa de se livrar da magia. Para Tai-san, isso nada mais era que uma oportunidade, e ele continua a desferir golpes contra o Goblin. Furioso com as tentativas de Tai-san, o Goblin se liberta da confusão e dá um rugido furioso. Logo em seguida, ele parte para contra-atacar Tai-san com um poderoso golpe de seu cajado. Na sua tentativa de ataque, Tai-san percebe algo estranho, pois o Goblin, por ser muito grande, acaba tendo seus ataques mais lentos do que deveria. A tentativa de ataque do grande Goblin parece não ter surtido muito efeito, e ele logo percebe o sumiço de Tai-san, que agora estava acima dele, pronto para atacar com sua espada. Em seguida, ele desce acertando o Goblin líder em diversos lugares com um único movimento. O pequeno fantasma assistia bocejando de tédio,
pois a luta unilateral de Tai-san com um Goblin já era prevista. Ele sarcasticamente diz que esse Goblin era mais forte em sua vida passada e agora estava sendo morto tão facilmente que isso dava tédio. A luta então prossegue por mais alguns golpes, e em seguida, vemos Tai-san usar um golpe esmagador para finalizar o Goblin-chefe, derrotando assim o chefe do terceiro andar. Em sequência, o sistema mostra todas as suas recompensas de conclusão e abate, trazendo um sorriso ao rosto de Tai-san. Como recompensa do andar, ele recebeu a poção de aumento de força de grau baixo, e o item do boss foi um cajado velho de madeira, que Tai-san fica bem curioso a princípio por ser um item que ele nunca viu. O item concede um aumento de 3 pontos de magia. O pequeno fantasma diz que dessa vez nosso protagonista conseguiu um item consideravelmente bom. Tai-san pergunta o porquê do entusiasmo, e o pequenino diz que esse é um cajado que deixa você usar magia. Ele fala que com esse item, o poder mágico que Tai-san possui será amplificado. Confuso, Tai-san pergunta se é possível masterizar magia, e o pequeno fantasma estava ainda mais surpreso com tal pergunta, pois Tai-san tinha ótimos atributos de magia. Tai-san pensa que em sua vida passada só havia como usar magia através de cajados, e mesmo Li Tai-on não foi capaz de usar magia por conta própria. Esperançoso, ele pergunta como poderia aprender. O fantasminha diz que há duas formas, ou ele aprende sozinho ou ele é ensinado por alguém. Tai-san pensa que a primeira opção está fora de cogitação, então só resta a segunda opção. Ele fica curioso se há algum NPC que possa ensiná-lo magia nesse labirinto. Tai-san pensa que só há NPCs bons no modo solo, e ele considera a hipótese de talvez esse novo NPC incrível esteja em um lugar que nem mesmo Li Tai-on conseguiu encontrar. Isso faria sentido, já que ninguém conseguiria usar magia porque não havia ninguém para ensinar. Após esse longo raciocínio, ele se lembra de que não tem como aprender isso agora, e o fantasminha interrompe seus pensamentos o chamando para ir embora. Tai-san diz que antes de ir, precisa concluir a missão de Laquiratas, mas ele subitamente para por um momento. O pequenino pergunta o que aconteceu, e Tai-san revisa suas recompensas uma por uma novamente, até que, por fim, ele chega ao final da lista e percebe algo estranho. Em meio às suas recompensas, não há nada relacionado à recompensa secreta, o que significa que ainda há algo escondido nesse andar. Ao perceber o que Tai-san está pensando, o pequeno fantasma parece ficar em choque. Recobrando a razão, o pequeno fantasma diz que ele já matou o boss e também pegou a sala secreta. No entanto, ele se pergunta se é possível haver duas salas secretas. Voltamos a ver as pinturas estranhas dos goblins que enfeitavam as paredes da sala do boss. Tai-san pergunta se o pequenino sabe de alguma coisa, mas ele diz que enquanto estava vivo, nem sequer achou a primeira sala secreta, quem dirá a segunda. Tai-san pensa que vasculhar o terceiro andar novamente tomaria muito tempo, e ele cogita até a hipótese de deixar o item da sala secreta de lado dessa vez. Mas ele começa a reparar nas paredes dessa vez e percebe uma coisa: todas as pinturas estavam olhando para o mesmo local. O pequenino pergunta onde ele está indo, e Tai-san começa a se aproximar de uma parede e ativa sua habilidade de remover armadilhas na parede estranha. Após isso, uma grande fissura se abre na parede, revelando um cômodo secreto atrás da sala do boss. O fantasminha pergunta como Tai-san descobriu algo assim, e nosso protagonista diz que a parede se parecia muito com as paredes da sala de armadilhas, então resolveu tentar, e no final deu certo. Enquanto adentra, ele se pergunta curiosamente o que teria aqui dentro. No meio da sala, está sentado um ser estranho de pele enrugada e roupas esfarrapadas. O sistema informa que esse ser é o Lorde dos Goblins, Ajiawa. Aquilo era algo novo até para Tai-san, pois era sua primeira vez vendo um monstro nomeado. O pequeno, já pressentindo o perigo, dizia que isso não estava nada bom, e se perguntava o porquê de um monstro de nível Lorde estar em um lugar desse. Enquanto o pequeno estava atônito com a situação, Tai-san pergunta se ele sabe de algo, e o pequeno fala que os Lordes são considerados reis, e aquele à sua frente era o rei dos Goblins. Ele ressalta que há apenas um deles, e dentre todos de sua espécie, eles são os únicos capazes de quebrar os limites de sua tribo.
Ao terminar de falar, o rei já havia retirado sua espada do chão por completo. Ele começa a falar algumas palavras e diz que não culpa nosso protagonista, porque no fim ele não passa de um brinquedo controlado por eles. Ele diz que dentro da torre ele é uma existência considerada como um monstro, e dando um corte de sua espada que devasta todos os pilares à volta, ele diz que então terá que matar Tai-san. No momento seguinte, vemos o estrago deixado pelo golpe do Rei Goblin, que deixou uma grande marca de corte em direção a Tai-san. E ele só escapou vivo graças à sua habilidade de defletir. Ele diz que caso não tivesse essa habilidade, com certeza estaria morto agora. E se pergunta que tipo de ataque forte é esse. Enquanto pensa, ele nota a movimentação vinda da direção do Rei Goblin, que está preparando seu próximo ataque. No entanto, ele decide não esperar para tomar outro golpe daquele e parte para atacar o Rei Goblin para impedi-lo. Com o choque dos golpes, Tai-san percebe uma grande diferença de força entre eles. Mas antes que possa pensar muito, o rei o manda para longe com um simples movimento de sua espada. Sendo mandado para longe, Tai-san fala que seus status de força agora são de 37, e para o modo fácil, isso seria mais que suficiente para chegar até o 50º andar. No entanto, agora ele está suportando os golpes desse cara na sua frente. O Rei Goblin ergue sua espada para outro ataque contra Tai-san. Vendo aquele ataque prestes a ser feito, Tai-san pensa que mesmo com a grande diferença de força, ele ainda é mais rápido e parte para a ofensiva direta contra o Rei Goblin. No entanto, este já havia antecipado isso, pois nosso protagonista não foi o único que já pensou nessa estratégia antes. O que antes seria um corte se tornou um movimento para bater com o cabo da espada. Aquele poderoso golpe vinha a toda velocidade em direção a Tai-san, que sabia muito bem que não poderia defender. Então, ele tenta sua habilidade de defletir. No entanto, o rei já havia antecipado isso e contra-atacou com outra habilidade. Inevitavelmente, Tai-san foi atingido em cheio na cabeça por um forte golpe. Vemos que, devido a isso, ele está agora em um estado de paralisia que durará pelos próximos 10 segundos. Ele olha preocupado para sua situação atual, pois com essa restrição de movimento, ele não pode nem mesmo recuar. Sem opção, ele diz que terá que aguentar pelos próximos segundos. Olhando para o boss à sua frente, ele percebeu que está impossibilitado de reagir a qualquer ataque. Então, ele decide tentar algo. Vemos que sua habilidade de contra-ataque, que irá contra-atacar automaticamente os golpes do inimigo, ganhando mais algum tempo para ele. O Rei Goblin olha para Tai-san como se estivesse um pouco impressionado por ele estar resistindo mesmo com a restrição, e decide atacar mais uma vez. Vemos Tai-san se esforçar para conseguir se mover um pouco, e no fim, ele desvia do segundo ataque ao jogar seu corpo para trás. Faltando 3 segundos, ele está no chão pensando que sua postura está uma porcaria por ter que focar em desviar dos ataques. Mas o Rei Goblin não lhe dá muito tempo para respirar e logo ergue sua espada para atacar Tai-san. Vemos que, após o ataque do Rei Goblin, Tai-san desvia ao usar o defletir novamente e sai rolando no chão enquanto vários golpes são lançados contra ele. Após algum tempo desviando dos golpes, ele não saiu ileso de tudo, e no fim, sofre um golpe de 48 de dano. Com o fim dos 10 segundos, ele se joga para trás do trono na intenção de evitar os ataques e conseguir algum tempo para se recompor. O Rei Goblin percebe as intenções de Tai-san e o encara pelo canto dos olhos, enquanto o pequeno fantasma chama Tai-san para saber se ele está bem. O fantasminha fala para Tai-san que esse cara é muito forte para ele agora, e por hora é melhor recuar e ir para o próximo andar, já que ele pode voltar aqui depois quando estiver ficado mais forte. Tai-san ouve aquilo, olha para seu objetivo à frente e diz ao fantasminha que vai continuar. Isso surpreende o pequeno fantasma. Tai-san fala que, se priorizar sua segurança nesse momento, ele não ganhará nada. E caso desça para o próximo andar, o nível da recompensa será drasticamente reduzido. Explica que dentro do labirinto, você pode se movimentar livremente, mas no momento em que trocar de andar, as recompensas que receberia iriam diminuir.
A experiência é reduzida para um quinto da quantia normal, e todas as recompensas especiais desaparecem. Se reerguendo, ele pensa que se quiser a recompensa especial deste andar, ele terá que continuar. O fantasminha entra em desespero e começa a gritar com Tai-san, dizendo que ele está há tanto tempo evoluindo com calma, só para agora colocar tudo a perder em uma tentativa suicida. Tai-san o corrige, dizendo que ele não sabe do que está falando, porque tudo o que ele fez até agora foi para isso. Tudo o que ele vem ganhando até agora não é para evitar o perigo, e ele pensa que não está aqui apenas para sobreviver, mas sim para atingir seus objetivos. O pequeno fantasma olha para ele completamente chocado, e Tai-san pensa que quer continuar a ir atrás de recompensas melhores. E tudo o que ele fez até agora é para alimentar suas chances de vencer. Em seguida, o sistema avalia que o inimigo à frente é impossível de vencer. Frente a um oponente desses, sua força de vontade não caiu, e seu espírito de luta foi elevado. Com isso, todos os status foram aumentados. Como efeito disso, ele não vacilará durante a batalha, e junto a isso, os olhos que podem detectar as fraquezas do inimigo foram adquiridos. Tai-san começa a pensar que não colocaria um inimigo impossível de matar aqui no terceiro andar, então deve ter alguma maneira para derrotá-lo. Ele pensa no que poderia ser e percebe que desde que a luta começou, o Rei Goblin não saiu do trono. Então, por fim, ele percebe o porquê. O fantasminha também percebe, e Tai-san diz que é porque o Rei Goblin não possui uma das pernas. Ele começa a olhar em volta enquanto pensa que, pelas suas informações, esse cara era um lorde, e agora não pode sair desse trono. Então, essa é sua chance. O Rei Goblin começa a rir e diz que Tai-san é um guerreiro corajoso, e por isso o respeita por não ter recuado. E por isso, irá enfrentá-lo com todo o seu poder. Ele olha para o lado e vê Tai-san próximo à parede e pergunta como ele o atacará dessa vez. Vemos Tai-san ativando sua habilidade por um fio enquanto toca a parede, e então reúne poder em seu braço direito, dando um poderoso soco na parede que, em seguida, começa a se fragmentar por completo, levando à queda dos pedaços do teto. O Rei Goblin olha um pouco impressionado com o movimento estranho de Tai-san, mas de nada adianta, pois o Rei Goblin desvia todos os escombros com a ajuda de sua espada. Ele diz que finalmente Tai-san decidiu usar a cabeça, mas ele diz que esse plano é suicida, pois o teto também cairá sobre ele. Tai-san aparece em meio a toda aquela poeira com o cajado roxo em mãos e ativa a magia de confusão, que logo em seguida começa a fazer efeito no Rei Goblin, e o sistema começa sua verificação. Mas antes que ele possa se recuperar, Tai-san decide atacar usando seu outro cajado de fogo. O Rei Goblin se pergunta se estão mesmo vindo em sua direção, e à sua volta estão várias flechas e bolas de fogo que estão prestes a atingi-lo. A verificação falha, e então ele se liberta do status de confusão, e com sua espada pronta, ele diz que isso não vai ser o suficiente. Logo em seguida, usa um golpe de espada giratório que dispersa todos os ataques que vinham em sua direção. Mas fazendo isso, ele baixa sua guarda e quando percebeu, já era tarde demais para reagir. Ele pergunta a Tai-san como ele conseguiu desviar do desmoronamento, e Tai-san diz que foi tudo graças à sua habilidade de batalha forçada, e explica que além do Rei Goblin, nada pode o ferir, e isso se aplica até mesmo a esse desmoronamento. E as únicas exceções são para as armas que ele usa para atacá-lo. Tocando o trono, ele se pergunta se ele é uma exceção ou não, e após faíscas saírem da ponta de seus dedos, a habilidade de batalha forçada é ativada, repelindo o trono para longe com muita força. O Rei Goblin estava em êxtase, rindo enquanto via a genialidade de Tai-san em usar uma habilidade daquela forma, e olhando para nosso herói, ele o chama de guerreiro e diz que é impressionante. E ainda no ar, ele agradece aos deuses por sua última batalha ser contra Tai-san. Vendo aquilo, o fantasminha percebe uma coisa muito importante. Tai-san estava observando o cenário para usar seus atributos massivos para vencer. Então, ao ver que Tai-san enfrentou um inimigo, o fantasminha parou para pensar que se for Tai-san, talvez ele consiga. Voltando à batalha, o Rei Goblin, que estava no ar, se vira para atacar Tai-san com toda a sua força usando sua espada.
Tai-san encarou de frente o golpe lançado contra ele e colocou sua lâmina à sua frente na intenção de defender, o que gerou um choque de ataques tremendo, resultante em uma explosão que levantou uma grande cortina de poeira. A onda de choque gerada pelos ataques foi tão forte que fez com que o Rei Goblin fosse lançado para longe, destruindo seu trono no processo. Ele ria, dizendo que era incrível, mas afirmou que se não conseguisse se aproximar dele, não conseguiria dar nenhum golpe decisivo. Em seguida, perguntou o que Tai-san pretende fazer, dando uma sequência de golpes e dizendo que não o deixará chegar perto dele. Tai-san observava bem os golpes que vinham em sua direção, e o pequeno fantasma, que estava preocupado, pergunta o que ele estava fazendo numa hora dessas. Os golpes lançados contra ele estavam prestes a acertá-lo em cheio, e por fim, o atingiram diretamente no peito, causando ferimentos graves que o fizeram sangrar. O sistema avisa que ele recebeu 462 de dano, e sua habilidade de resistir foi ativada, fazendo com que uma fumaça de cor estranha saísse de seu corpo. Vendo isso, o Rei Goblin decidiu não esperar para ver e atacou novamente. Tai-san se pôs de pé e explicou que, com a habilidade de resistir, ele pode anular um ataque que o levaria à morte. Graças a essa habilidade, ele também se torna invulnerável pelo próximo segundo. Ele partiu para um ataque feroz contra o Rei Goblin para aproveitar seu pouco tempo de invulnerabilidade. O Rei Goblin, pressionado forte contra a parede que estava atrás dele, logo em seguida, foi visto usando o poder do suco para ficar mais forte durante a luta. Graças ao doping, ele acertou um golpe direto no peito do Rei Goblin, que tentou afastá-lo ao dar uma joelhada em seu estômago. Irritado com o golpe baixo do Goblin, Tai-san se prepara para mandá-lo para o pós-vida com um golpe de sua espada. Em seguida, ele atravessa o peito do Goblin com sua espada. Ambos se encaram por um momento após o golpe final, e parece que já temos um vencedor para esse confronto. O Rei Goblin, agora ferido, diz que essa foi uma luta impressionante. Para confirmar sua vitória, o sistema diz que Tai-san matou o antigo Rei Goblin, Agaya. Com a mensagem do sistema, Tai-san se convence de que finalmente conseguiu vencer. Após um tempo para se recompor, Tai-san percebe que ganhou habilidades bônus por causa da dificuldade, juntamente com uma subida de 2 níveis. Enquanto via suas recompensas, ele percebe a ativação da habilidade de aumento de qualidade de alma, e com isso, ele recebe a habilidade de ataque poderoso. Surpreso, ele diz que conseguiu a habilidade do Rei Goblin e se pergunta que tipo de habilidade é essa. Olhando o que ela definitivamente faz, ela é uma habilidade que causa mana de acordo com o tanto de mana que é utilizado, e ele fala que está impressionado que uma habilidade como essa pode ser obtida nesse andar. Ele também comenta que, em sua vida passada, mal conseguiu aprender isso, pois boa parte do seu tempo ele estava tentando não morrer. A luta contra o Goblin Rei se mostrou ainda mais lucrativa graças a essa habilidade. Indo para a recompensa secreta, Tai-san disse que estava curioso com o que poderia ser, mas ele nunca esperava que seria uma poção de aumento de proficiência. Graças a ela, ele não precisará se matar de treinar pelos próximos dias. Como o drop do Rei Goblin, Tai-san também recebeu um item, Colar para o Mestre, que concede 3 de ataque, 3 de defesa, 3 de força, 3 de agilidade e 3 de inteligência. Tai-san percebe o olhar do fantasminha e pergunta o que foi, mas ele responde que não é nada. E então, vemos a janela de status de Tai-san, que mostra grandes mudanças dessa vez, o que deixa o pequenino ainda mais chocado. Nos status, ele diz que seu nível atual é 12, com 430 pontos de vida, 75 pontos de mana, 63 pontos de força, 71 de inteligência, 58 de agilidade, 18 de ataque e 12 de defesa. Vendo seus status atuais, Tai-san diz que, se continuar assim, ele logo irá passar seus status antigos antes de chegar ao 5º andar. Ele fala que está ficando mais forte num piscar de olhos, e é como ele pensava, pois ficar forte é a resposta. O pequeno fantasma estava prestes a falar alguma coisa para nosso protagonista, e quando Tai-san achou que tivesse ouvido alguma coisa, o pequeno logo sacode a cabeça em negação. Então, diz que não era nada e que, se já havia terminado,
era hora de descer para o próximo andar. Tai-san confirma, mas diz que antes disso precisa completar sua missão. Após um tempo e uma longa caminhada pelos 2 últimos andares, Tai-san e o fantasminha estão novamente no segundo andar, bem em frente à porta que leva para o altar de Laquiratas. O pequeno fantasma se esconde atrás de Tai-san com medo, e nosso protagonista pergunta o porquê de ter tanto medo. Em seguida, uma aura avermelhada começa a se espalhar pelo ar, enquanto uma notificação do sistema indica que a missão foi concluída, e que Laquiratas está muito satisfeito com suas batalhas, e por isso, dará uma grande recompensa. Nosso protagonista pensa que Laquiratas com certeza sabia que o Rei Goblin estava escondido no terceiro andar e provavelmente lhe deu essa missão por saber desse fato. A proposta de apóstolo reapareceu em sua frente, mas logo foi recusada, com Tai-san confirmando que não iria aceitar. O pequeno fantasma estava prestes a alertá-lo de algo, mas em seguida, Tai-san diz que não se importa. Após isso, a influência de Laquiratas é reduzida mais uma vez, e Tai-san recebe a habilidade de escudo protetor e uma habilidade condicional de aprimoramento de escudo protetor. Tanto Tai-san quanto o fantasma estão surpresos por não saberem o que é. Ele observa seu status e percebe algo novo. Sua nova habilidade de escudo protetor está em 10 de 10, um escudo que aumentará proporcionalmente de acordo com a vida. Tai-san olha para aquilo enquanto pensa que isso é como uma segunda barra de vida, e pelo que parece, sua vida só será gasta se aquilo chegar a 0. Pensativo, ele se pergunta se isso seria possível agora. Após entregar a recompensa, Laquiratas se despede de Tai-san, dizendo que está ansioso pelo próximo encontro. Tai-san vê que a névoa vermelha se foi, enquanto o pequeno fantasma diz que não esperava ficar com tanto medo assim mesmo após sua morte. Tai-san percebe o comportamento do fantasminha e pergunta o porquê dele estar se escondendo até agora atrás dele. O pequenino diz que Tai-san vai mudar de ideia assim que descobrir que tipo de ser ele é. Descendo de volta aos andares inferiores, o sistema avisa da missão de conclusão, que é a mesma de sempre, matar o boss do andar para prosseguir, e a recompensa da vez é uma guarda de braço Ashen. Até então, a recompensa da sala secreta permanece secreta. No quarto andar, Tai-san se recorda de que Li Tai-on comentou que esse era o andar dos orcs. Cada um deles é forte fisicamente e tem uma inteligência maior que a dos goblins. Sendo um andar de monstros vindo de uma tribo de monstros guerreiros, ele fica curioso sobre como esse andar se pareceria. Mas antes disso, ele resolve passar em um lugar antecipadamente. Vemos um grande pilar branco à sua frente, emitindo um brilho branco em sua ponta, e ele diz que esse lugar é exatamente como ela tinha falado. O sistema anuncia que o altar de Baltazar foi encontrado. Esse é um local criado pelos fiéis de Baltazar para servir como um caminho para se conectar a ele. Graças a isso, Baltazar consegue usar sua influência neste local. O pequeno fantasma diz que esse deus não é necessariamente bom ou ruim, mas como um cara neutro, e despreocupado, Tai-san vai se aproximando do altar. O sistema diz que Baltazar deseja testar aqueles que entraram em seu altar. Caso aceite, um teste será dado, e caso vença, uma recompensa será obtida. Sabendo disso, Tai-san diz que aceita. Baltazar fica feliz com a decisão de Tai-san e diz que irá verificar sua experiência. Vemos um feixe de luz ser projetado em direção a Tai-san, que se pergunta o que ele quer dizer com verificando. O pequeno fantasma diz que, por ele ser o deus da vitória, ele irá ler suas memórias e decidir se é digno ou não. Após o escaneamento das memórias, Baltazar propõe um teste grandioso para Tai-san. Um pouco incomodado, Tai-san, que já havia aceitado um teste de Laquiratas antes, o fantasminha diz que isso até que faz sentido, pois não tem como Baltazar não gostar dele. O pequeno continua e diz que está tudo bem fazer o teste, pois, sendo Tai-san, ele confia que logo a tarefa será concluída. Ele comenta que os deuses normalmente odeiam quebrar contratos, mas Laquiratas tem suas peculiaridades. Tai-san encara o fantasminha por um tempo, e o pequeno não entende muito bem o motivo. No fim das contas, Tai-san aceita a missão, deixando Baltazar muito feliz. No momento seguinte, a influência de Baltazar diminui,
e com isso, Baltazar recebeu o aval dos residentes do quarto e quinto andar. A missão 20 contra 1 é iniciada, e vendo aquilo, Tai-san percebe que o quinto andar está mudando. Em seguida, um tremor muito forte atinge o andar, fazendo com que tudo se sacuda. Após a parada súbita do forte tremor, Tai-san se ergue junto ao pequeno fantasma para ver o que aconteceu. Do lado de fora, o que parecem ser engrenagens estão girando para mover a torre e moldar completamente o quarto andar. Tai-san pergunta ao pequeno se isso já acabou, o que o fantasminha responde que não sabe, pois é a primeira vez dele vendo algo assim. Então, Tai-san sai correndo em direção à porta para ver as mudanças do quarto andar. Ao olhar para fora, ele se depara com uma visão um pouco peculiar. Agora, graças às mudanças, o caminho é uma linha reta seguido por pequenas salas. O fantasminha chama a atenção de Tai-san para as casinhas enfileiradas e comenta que Baltazar estava envolvido na criação da torre no passado. Isso não é algo impossível para ele, mas mesmo assim, ainda é muito impressionante. Ele pergunta se Tai-san irá avançar sem pensar. Tai-san diz que não é como se as coisas mudassem caso ele não faça nada, então é melhor ver tudo que há nesse lugar. Ao abrir a porta, uma silhueta de uma criatura aparece. Vemos que essa é a primeira sala e a criatura se mostra sendo um orc espadachim. O orc ataca quase que imediatamente ao ver Tai-san, e ele percebe a rápida tomada de decisão do orc ao atacá-lo. Junto a isso, um aviso de que havia um voto contra apareceu após adentrar a sala. Tai-san reflete o golpe anterior do orc, fazendo-se jogar para trás com sua espada. Tai-san parte novamente para um ataque frontal, mas impressionantemente, o orc se recupera e consegue acertar Tai-san. Este se defende, mas mesmo assim, ainda recebe 4 de dano. Tai-san percebe que sua habilidade de escudo foi afetada e não a sua vida, o que se mostra muito útil. Ele então pula no orc com tudo para retribuir pelos ataques anteriores, dando vários golpes na criatura gigante que se mostra muito hábil em defender os ataques. Analisando a luta e os movimentos do orc, Tai-san percebe que se fosse em sua vida passada, essa criatura com certeza já estaria morta. Isso faz ele se perguntar se esse monstro foi alterado de alguma maneira. O fantasminha percebe as intenções de Baltazar, que é fazermos Tai-san ter vários duelos um contra um até vencer todos no final. Ele diz que claramente ele fortaleceu os monstros desse andar. Tai-san estava no ar com sua espada apontada para o orc. Então, vemos sua nova habilidade de ataque poderoso ser ativada, e então caindo com tudo para acertar o ataque no orc. Em seguida, o monstro que deveria estar infeliz com sua derrota, na verdade, mostrava um sorriso, satisfeito com a batalha honrosa. Com o corpo do orc no chão, o sistema avisa que o orc espadachim foi derrotado. Tai-san diz que não foi tão difícil, e o fantasminha diz que isso é graças aos seus status absurdos, mas que provavelmente só vão aparecer orcs cada vez mais fortes daqui para frente. Tai-san diz que ainda tem 9 salas, e ele diz que isso é bom, pois ele vai fazer uma pausa antes de começar. Um tempo depois, vemos mais um orc cair no chão derrotado, enquanto o sistema anuncia sua derrota e uma subida de nível para Tai-san. Ele diz que agora faltam 5 salas, mas se comparar esse orc com o que ele viu na primeira sala, não há tanta diferença, e parece que Tai-san acabou ficando receoso por nada. Ele também percebe que, pelo seu nível ter aumentado, o escudo protetor alimentou junto, o que faz ele pensar que provavelmente seu escudo aumenta em 1 a cada 10 pontos de vida. Ele pensa que ainda não está na hora, mas talvez aquilo vai acontecer em breve. Então, ele parte para a 6ª sala, onde ele encontra outro orc, só que dessa vez utilizando o que parece ser uma lança em vez de uma espada. A lança, a princípio, é destruída por Tai-san, mas isso não o impede de atacar com a parte restante, que desarmou Tai-san por um momento e logo em seguida o atacou. Mas Tai-san rapidamente usa sua habilidade de contra-ataque que acerta o orc e ainda dá a oportunidade de recuperar sua espada que havia caído anteriormente. Após esse contra-ataque, Tai-san para por um momento e olha para sua espada, pensando sobre a diferença de força entre ele e os orcs.
Ele achava que seria bem alta, mas estranha que não consegue matá-los com um único golpe. Ele percebe que esses monstros não estão atacando sem razão, mas sim em um determinado padrão. Em seguida, ele imita os mesmos golpes do orc espadachim e do orc lanceiro, mas chega à conclusão de que só copiar os movimentos parece não ser o suficiente. Ele se pergunta se teria que ser ensinado por outra pessoa para que se torne uma habilidade, mas o fantasminha percebe sua situação e intenções e pergunta a Tai-san se ele deseja aprender esgrima, capturando instantaneamente o interesse de Tai-san. Tai-san diz que sim, mas pergunta por que o fantasminha fez uma pergunta assim tão do nada, e o fantasminha se nega a responder, dizendo que Tai-san deve estar maluco, pois ele não disse nada, e chama para irem à próxima sala. Tai-san então continua em sua jornada de duelos, indo para o 7º andar, onde ele enfrenta um orc com um machado de 2 lados. No 8º andar, ele enfrenta um orc pugilista, que estava utilizando manoplas em suas mãos. No final da 9ª sala, Tai-san já estava mostrando sinais de um leve cansaço, mas mesmo assim, prossegue indo para a porta final, de frente para a grande porta vermelha. Ele diz que já é hora de enfrentar o boss e comenta que acabou com esses caras rápido demais. Tai-san então abre a porta enquanto pergunta ao pequeno fantasminha como iria encontrar a sala secreta desse andar. O fantasminha diz não saber como, pois essa também é a primeira vez dele em um andar como esse, então não tem como ajudar dessa vez. Diante do gigantesco orc, Tai-san diz que terá que vasculhar o local assim que acabar, e o sistema então indica a aparição do orc lutador. Tai-san entra em posição de combate, pensando que o chefe permanece o mesmo que lhe foi informado no passado, e ressalta que não houve nenhum aviso de perigo, então esse cara não deve ser muito perigoso. Seus pensamentos são interrompidos por um som de choro vindo do lado esquerdo da sala. Ao perceber o som anormal, ele se vira e encontra uma garota encolhida no chão, agarrando seu chapéu e pedindo para alguém a salvar. Tai-san olha a garota como se ela fosse um rato assustado, e a garota de cabelos verdes continua a chorar enquanto se pergunta por que isso só acontece com ela. O fantasminha, em choque, pergunta por que ela está aqui e como ela ainda está viva, o que gera curiosidade em Tai-san, que pergunta se eles se conhecem. A garota chorona se vira com o muco saindo de seu nariz e chama o fantasminha de Senhor Guerreiro. Em seguida, ela chega até Tai-san e pede para ele salvá-la. Ela diz que o labirinto mudou do nada, e assim que ela acordou, viu-se jogada nesse lugar perto desse orc feioso. Ouvindo isso, o fantasminha dá risada sem parar, enquanto Tai-san parece se sentir meio incomodado com a situação. O fantasminha então começa a rir na cara dela, dizendo que já entendeu que ela não se sente muito bem com a presença do orc desagradável, e diz que isso tudo é culpa desse cara do seu lado, o que faz a Verdinha perguntar se ele tem certeza, pois esse cara parece alguém que acabou de entrar no labirinto. Tai-san toma a frente enquanto pensa que a recompensa da sala secreta dessa vez provavelmente seria um NPC, e ele fala para a Verdinha que ele irá dar cabo do orc e pede para ela esperar ali. A Verdinha pergunta ao fantasminha se um único aventureiro vai ser suficiente para lutar contra o orc lutador, e o fantasminha diz que tá tudo bem e manda ela observar. Tai-san percebe que em momento algum o orc voltou seu olhar para a garota. Avançando para atacar o orc, ele diz que não tem motivos para permanecer parado. Tai-san está em grande velocidade indo em direção ao orc, que tenta acertá-lo, mas acaba atingindo uma imagem residual. Em seguida, Tai-san ativa a habilidade de ataque poderoso, que parece causar um tremendo dano no orc lutador. Após receber um golpe tão pesado, o orc entra em modo berserk, ficando completamente furioso, e tenta atacar Tai-san com um corte lateral, mas novamente não tem sucesso. Para o contra-ataque, Tai-san usa sua habilidade de aceleração para se aproximar novamente do orc. Mais uma vez, ele usa a habilidade de golpe poderoso, mandando o orc guerreiro voando para longe com seu ataque, impressionando a Verdinha que ficou sem palavras. O sistema então anuncia a morte do orc lutador e que o chefe do 4º andar foi morto, resultando em um aumento de nível. A Verdinha segurava seu rosto incrédula com o que acabará de ver, pois para ela, não fazia nenhum sentido um aventureiro do 4º andar conseguir matar um orc lutador com tanta facilidade.
A Verdinha pergunta a Tai-san o que ele é, e Tai-san responde dizendo que é um jogador. Ele se aproxima dela e diz que é sua vez, perguntando quem ela é. A Verdinha fica meio sem jeito com a pergunta de Tai-san e olha para o fantasminha, que confirma com a cabeça. Ela se apresenta como Lilize, sendo uma conjuradora de magia. Ela diz que entrou nesse labirinto para aprender sobre os grandes mistérios. Tai-san pergunta se ela disse mesmo magia, e ela pergunta se Tai-san veio de um mundo onde não existe magia. Ela diz que nosso mundo é bem exótico. Ela então diz que nem todos podem aprender a usar magia, o que a torna um talento inato. Ela diz que não tinha talento, mas desejava mais do que ninguém aprender a usar magia. Ela demonstra um feitiço que emite uma luz dourada e fala que foi por esse motivo que ela entrou nesse lugar. Ela fala que o labirinto é um lugar que permite sonhos se tornarem realidade. Tai-san olha para a magia que acabará de ser performada em sua frente com um olhar curioso e de certa forma admirado. Lilize diz que não agradece muito a Tai-san por tê-la salvo, mas infelizmente não tem nada consigo que possa dar como gratidão. Desconcertada, ela pede desculpas, mas Tai-san diz que ela tem algo que pode fazer e menciona o poder que ela tem. Então, pede como agradecimento que ela o ensine magia. Lilith, ao ouvir a proposta de Tai-san, fica um pouco pensativa e, de certa forma, nervosa. Após um breve raciocínio, ela diz que sente muito, ela demorou sua vida inteira para aprender magia. Ela diz estar muito grata por ter sido salva, mas não sabe se seria possível fazer o que Tai-san pediu. Tai-san já havia antecipado que ela pudesse recusar, e então seu plano B era negociar. Mas antes que tivesse tempo para isso, o fantasminha interveio, perguntando por que ela não dá aulas para Tai-san. Lilith olha confusa, e o fantasminha usa seus poderes de persuasão. Ele lembra que, como ela havia dito antes, a única coisa que ela tem é magia, e isso é incrível, mas só saber magia não vale de nada nesse mundo. Ele ressalta que fazer isso seria o mínimo que ela pode fazer após ela ter sido salva. Ela diz que isso é verdade, mas antes que tenha a chance de continuar falando, o fantasminha interrompe, falando que isso também não será ruim para ela, e pergunta quantos andares ela passou até agora. Envergonhada, ela cobre o rosto com as mãos e fala que só foi até o nono andar, o que não parece ser uma novidade para o fantasminha, já que é bem difícil avançar no labirinto com as habilidades dela. Ele aponta para Tai-san e fala que ele vai continuar a avançar os andares do labirinto, sem falar que ele também foi reconhecido até mesmo pelos deuses. E que o motivo da mudança no andar é por causa de Tai-san. Lilith pergunta se então ele vai conseguir avançar no labirinto e salvar aqueles que estiverem com ele, o que o fantasminha confirma com um sim, e que essa será uma ótima oportunidade para ela conseguir usar magias que nunca usou antes, o que deixa Lilith bem surpresa. O fantasminha diz que será benéfico para ambos, então ele pergunta se ela já mudou de ideia. Ela, já 100% convencida, diz que, se pensar por esse lado, é uma ótima ideia, aceitando a proposta feita por Tai-san. Ela se levanta e diz que vai ser muito mais fácil passar pelo labirinto agora. Mas ela fala que, por ter sido jogada em um lugar diferente do que ela estava, não consegue ensinar agora. Ela fala que provavelmente o próximo andar, que também possui orcs, está completamente modificado, e por isso ela vai descer até o sexto andar e esperar na sala secreta. Tai-san confirma. Lilith então junta suas mãos próximas do peito e puxa o que parece ser uma capa de invisibilidade, que faz seu corpo desaparecer aos poucos. Já completamente invisível, ela diz que estará esperando no sexto andar, e o fantasminha, que antes estava se perguntando como ela passou pelo quinto andar, agora percebe que essa magia dela é muito conveniente. Tai-san percebe que, após Lilith usar sua magia, ela desapareceu por completo, a ponto de ele nem conseguir mais sentir sua presença. Isso o deixa ainda mais impressionado com a magia, mas não é a única coisa que ele percebe. Então, ele se vira para o fantasminha e pergunta por que ele decidiu ajudá-lo. O fantasminha responde que isso não é proibido e pergunta por que ele está reclamando, sendo que ele o ajudou. Tai-san percebe que, desde que ele caçou o Goblin Lord,
o comportamento do fantasminha mudou completamente, e ele se pergunta o porquê da mudança repentina. O fantasminha diz a Tai-san que viu potencial nele e que isso também tem a ver com sua autorredenção. Isso intriga Tai-san, que pergunta o que ele quer dizer com autorredenção. Ele responde que, de agora em diante, vai ajudar em vez de só prejudicar, e Tai-san percebe que não adianta perguntar, pois o fantasminha não responderá mesmo que pergunte várias vezes. Mas, no fim das contas, ele nem liga muito para isso. O fantasminha então começa a atazanar Tai-san como de costume, dizendo para ele se apressar e ir para o próximo teste logo, e Tai-san diz que já vai, mas antes, ele vai comer. Olhando as notificações, Tai-san percebe que tanto Kang Jong-yo quanto Lee Tai-on passaram do primeiro andar. Eles não conseguiram muitas habilidades, mas tirando esses dois, não houve mais ninguém que passou. E lá do lado estava o pequeno fantasminha, que perguntava a Tai-san se o que ele estava comendo tinha gosto bom. Mudando o tópico, Tai-san começa a organizar os itens que ele ganhou após concluir o andar. Vemos ele equipar a guarda de braço cinzenta, que concede um aumento de 5 em defesa. Junto a isso, um item inusitado também aparece, um pergaminho de gravura, capaz de colocar poder especial em um equipamento. Tai-san, que ficou sabendo pela Lilith da descoberta da sala secreta, fica satisfeito com a recompensa que esperava. Vemos o pergaminho ser ativado, encantando a espada de Laquiratas, que agora tem um padrão de runas douradas inscritas, emitindo um brilho vermelho. Agora, a espada tem um encantamento de repulsão 1, que tem uma chance alta de mandar inimigos para longe ao golpeá-los. Tai-san ergue sua espada e fala que, mesmo sendo um encantamento aleatório, ainda assim é dos bons. Agora, está na hora de ir para o próximo andar, e descendo as escadas, a missão do quinto andar é iniciada, com o objetivo de matar o boss. A recompensa é uma espada deslumbrante de decoração e um item misterioso. E então, chegamos mais uma vez à loja do anão, que fica surpreso ao ver Tai-san. Ele percebeu os tremores de antes e pergunta a Tai-san se isso é devido a outro teste. Ele pergunta a Tai-san o que vai querer dessa vez, e Tai-san diz que primeiro vai vender algumas coisas, em seguida, comprar espaço de inventário. Quando estava prestes a dizer outros itens, ele percebe algo na loja e volta sua atenção a um frasco com um líquido dourado estranho que ele parece conhecer. Tai-san pergunta se pode ver aquele frasco dourado, o que chama a atenção do velhote para o frasco. Vemos que, na verdade, aquilo não era um líquido, e sim um pó de bênção, um pó solto por asas de fada, e os rumores dizem que esse item traz grandes bênçãos a seu usuário. O velho fala que tem muita gente por aí que diz que esse item traz bênçãos, mas ninguém sabe ao certo se é verdade. Há pessoas que disseram que se banhar nesse pó traz boa sorte, mas no fim das contas, era tudo mentira. E houve outro que tentou aplicar na sua espada, mas a única coisa que aconteceu foi que ela começou a brilhar e nada mais. Tai-san pergunta se o fantasminha sabe de algo, e ele diz que não sabe de nada, pois nunca havia comprado isso antes. Tai-san chega à conclusão de que isso é o que todos pensam. Na sua vida passada, muitas pessoas que viam o item na loja o compravam imediatamente, mas depois de um tempo, eles percebiam que não dava nenhum efeito, e por isso paravam de comprar. Mas como sempre, ele descobriu algo que ninguém sabia. Ele pergunta quantos frascos desse o velho tem, mas o anão diz que só tem 3. Tai-san diz que vai levar todos eles, o que deixa o velhote com a pulga atrás da orelha com a decisão de Tai-san em comprar tal item. Ele entrega os frascos e diz que esse negócio é bem caro e que não tem utilidade alguma. Tai-san guarda seus novos itens em seu espaço do inventário e diz que já está de saída, pensando que o pó na verdade é capaz de aumentar um pouco a probabilidade das coisas. O velho anão diz volte sempre, enquanto o fantasminha está a perguntar por que Tai-san comprou tal item e se não vai explicar por que comprou. Tai-san diz que mais tarde ele vai entender, pois verá pessoalmente como funciona. Em sua frente apareceu uma janela de status que diz que Baltazar está satisfeito com seus resultados e mal vê a hora de entregar sua recompensa. Tai-san interpreta isso como ele dizendo que quer que o quinto andar seja terminado quanto antes.
O fantasminha fala que Tai-san é um cara muito fora da curva, pois os deuses ficam diminuindo seu alcance de influência só para fazer coisas para ele. Tai-san pergunta se a influência deles importa tanto assim, chocando completamente o fantasminha, que pergunta se ele falou mesmo isso. Os deuses só se importam com isso, eles não costumam fazer isso nem mesmo para seus próprios fiéis, e sempre dão recompensas medíocres, fingindo ser itens incríveis. Ele pergunta a Tai-san se agora ele entendeu o valor que os deuses estão colocando nele, e é por isso que Tai-san deveria se sentir orgulhoso. Tai-san diz que só está concluindo as missões porque dão recompensas. Ele só quer as recompensas que eles dão e nada além disso. Na primeira sala, um orc lanceiro maior que os anteriores aparece na frente de nosso herói. Tai-san diz que o chefe do quarto andar foi só o início, e é um pouco decepcionante, pois ele queria que os monstros fossem mais fortes. Em seguida, as armas se chocam em um combate frontal entre Tai-san e o orc. A runa parece ter feito efeito, repelindo o golpe por um momento. Com o deslize da criatura, uma abertura foi formada, que Tai-san com certeza não deixaria passar despercebido. Em seguida, sua habilidade de ataque poderoso é ativada, acertando o pobre orc com um golpe avassalador. O orc não se dá por vencido e consegue alguma distância para atacar Tai-san diretamente com um golpe de lança, onde suas armas se chocam e geram uma força repulsiva que os afasta violentamente. Com um sorriso no rosto, Tai-san diz que o orc é sortudo, e sua habilidade de ataque poderoso é ativada novamente, vencendo o orc lutador com um ataque decisivo. Tai-san ergue sua espada e diz que não foi nada mal. Embora tenha sido tão forte quanto o chefe do quarto andar, ele acabou com isso rápido graças ao pergaminho. Ele abre uma porta e diz que se o monstro da primeira sala é assim, o boss no final do andar é ainda mais forte. Quanto mais forte é o inimigo, melhor a recompensa, e ele está ansioso para ver o que vai ganhar quando acabar. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Se chegaram até aqui, peço a todos que deixem um comentário com sugestões de obras para novos vídeos, e deixem um like para ajudar no engajamento. Nos vemos no próximo vídeo.